Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos. Quero nesta noite poder estar assim, mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade a qual Ele nos tem concedido de estarmos aqui na casa dEle mais uma vez, neste trabalho solo, neste trabalho sem os irmãos. Mais uma vez estamos fazendo a ministração sem a presença dos irmãos. E este trabalho é justamente para alcançar pessoas que não estão podendo ir na igreja por algum motivo, mas também alcançar alguns outros que possam estar ficando nas suas casas. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai falar conosco, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos ajudar, e nós vamos ser abençoados, porque Deus, Ele tem uma palavra para as nossas vidas, inclusive para este tempo. Texto que eu quero utilizar nesta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 4 somente. Atos 6 e 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu entendo que este tempo específico é um tempo em que nós, como cristãos, principalmente os cristãos, nós deveríamos pautar as nossas vidas um pouco mais nessas duas ferramentas que nós temos aqui neste texto, a oração e a palavra. Se nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de adversidade, um tempo de problemas, um tempo de angústias, um tempo de enfermidades, um tempo de morte, eu acredito que nesse tempo, com certeza as pessoas elas estão com as suas mentes, os seus pensamentos entulhados de tantas coisas ruins, principalmente porque das informações que são cheias. Mas quando a gente tem uma vida de oração e uma vida pautada na palavra de Deus, a coisa ela é diferente, a situação é totalmente diferente. Nós vamos ver isso através das Escrituras. Nós estamos aqui para ministrar uma palavra para o tempo de hoje, ou seja, para o tempo de prática da palavra e a vivência da oração. E se não for dessa forma, a gente não consegue vencer. Tanto que o tema que eu tenho para essa palavra, para esse texto específico, são os dois pilares. Então são dois pilares que nós temos para a nossa vida cristã, e isso vale para o nosso cotidiano, vale para o nosso dia a dia. E observa que a igreja primitiva, ela teve da parte do Senhor Jesus o entendimento, ela teve da parte do Senhor Jesus o ensinamento para que eles pudessem viver na íntegra, no dia a dia, a oração e a palavra e a oração. Tanto é que esta igreja ela só conseguiu sobreviver, ela só conseguiu sobressair diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, porque colocaram em prática a oração e a palavra e não deixaram de lado. Tanto é que no capítulo 2, versículo 42 está escrito: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então havia ali a oração e a palavra, os dois pilares, o alicerce, o estilo de vida dessa igreja estava pautado em cima disso, principalmente a liderança da igreja primitiva. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ter esses dois pilares nas nossas vidas, nós precisamos de alguns passos, nós precisamos fazer algumas atitudes para que isso verdadeiramente esteja nas nossas vidas e nós possamos ter estes dois pilares como base da nossa vida e pautar a nossa vida em cima desses dois pilares. Em Esdras capítulo 7, Esdras 7, 6, diz assim: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Observe que Esdras era um escriba hábil. A habilidade, ela não se conquista, ou se ganha, ou se recebe da noite para o dia.
Depende de tempo, depende de prática, depende de dedicação. E Esdras, ele era dedicado. Por isso que ele alcança esse patamar de um escriba hábil na lei do Senhor. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Observa que Esdras não somente se preocupou em buscar a lei, mas antes da busca ele preparou o coração. Observa que o coração está voltado para a palavra de Deus. Então aí ele começa agora a buscar a lei, ou seja, ter um pilar na sua vida. Mas o interessante é que ele busca a lei para ele, mas ele busca para cumprir a prática da palavra e também para ensinar. Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos também pegar essa palavra, pegar a lei de Deus, não somente para nossas vidas, mas também para levar adiante. Passar para as vidas das pessoas a palavra de Deus, este pilar, este alicerce, este alimento que é a palavra de Deus para as nossas vidas, para as nossas almas. E se não for dessa forma, primeiro, preparando o coração. Aonde é que nós estamos colocando o nosso coração? Ou o que é que nós estamos colocando no nosso coração? Existem pessoas que o coração dela não está cheio da palavra de Deus. Existem pessoas que estão deixando de guardar a palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus dentro dos seus corações e estão se enchendo com tantas outras coisas. E isso tem trazido problemas e mais problemas, tanto é que neste tempo, como eu disse, angústia, dores, sofrimentos, perdas, e as pessoas, elas continuam andando dessa forma. Por quê? Porque não prepararam o coração para buscar a lei do Senhor. Então Esdras aqui, ele começa a nos dar aqui um ensinamento para que nós possamos verdadeiramente buscar a Deus, buscar a sua palavra e ter esse alicerce nas nossas vidas, esse pilar. Este é um dos primeiros, ou um dos dois pilares que nós temos para colocar nas nossas vidas e deixar as nossas vidas em alta para a glória de Deus. Aqui em Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Observa, queridos, alva, aproximadamente 6 da manhã, até 12 horas, meio-dia, praticamente 6 horas de ministração da palavra. E o texto aqui no versículo 3 diz que o povo estava com os ouvidos atentos para ouvir o livro da lei. O povo não estava disperso, o povo não estava brincando, o povo não estava de qualquer jeito, o povo estava atento para ouvir a palavra de Deus. E hoje, como é que nós estamos? Será que os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a palavra de Deus? Será que nós estamos atentando para ouvir a palavra do Senhor? Para buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo? Mas nada vai acontecer sem a palavra. Nada vai se informar nas nossas vidas sem a palavra. Nada vai dar certo sem a palavra. E nós precisamos dedicar tempo. Observa, 6 horas, não foram 6 minutos, mas foram 6 horas ouvindo a palavra. 6 horas ouvindo a palavra. E é interessante, o povo não foi embora, o povo não se cansou. O resultado depois é que houve choro, houve lamento, houve quebrantamento, houve arrependimento, houve avivamento, houve mudança. Por quê? Porque da palavra de Deus, este pilar maravilhoso a qual nós precisamos edificar as nossas vidas.
Mas precisamos também de que aqueles que estão à nossa frente tenham esse entendimento, que a palavra de Deus é de suma importância para a igreja, que a palavra de Deus é de suma importância para a humanidade, para a nossa sociedade, para a nossa vizinhança, para a nossa casa, para a nossa família. Nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos ao livro da lei. E é interessante, irmãos, que isso aqui acontece depois do quê? Do cativeiro babilônico. Para que houvesse a restauração do templo, para que houvesse a mudança, a palavra de Deus estava ali sendo ouvida, a palavra de Deus estava ali sendo transmitida pelos homens de Deus, pelos servos do Senhor, e essas pessoas, elas cresceram, essas pessoas foram abençoadas, porque da palavra de Deus. E hoje, infelizmente, quantas pessoas já não têm mais tempo, interesse na palavra de Deus? Esse tempo que nós estamos vivendo, esses dias, o ano de 2020, nós estamos vivendo um tempo diferenciado e nós precisamos entender que Deus está chamando, não é somente a igreja, mas a humanidade, para estar ouvindo o que Ele tem para dizer. Deus está chamando pessoas e mais pessoas para ouvir a sua palavra, para andar de acordo com a sua palavra, para ser iluminado pela palavra de Deus, para ser santificado pela palavra. Mas quantas pessoas não querem dar ouvidos ao que Deus tem para dizer? Quantas pessoas não querem dar ouvidos à voz do Senhor por intermédio da sua palavra? E, infelizmente, a vida de muitas pessoas hoje é a vida de derrota, de insegurança. Se nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma quarentena, quantas pessoas estão inseguras porque não tem nenhuma alicerce na palavra, não tem nenhuma segurança na palavra, não acreditam ou até mesmo não tem acesso, por assim dizer, às promessas de Deus, o entendimento das promessas de Deus na palavra. Ainda que haja problema, dificuldade, perda, sofrimentos e dores, e mesmo que houver morte, a palavra de Deus ainda nos diz que se nós morrermos em Cristo, nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus e teremos a vida eterna. E isso faz parte da palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João ele era um discípulo diferente. João ele era um discípulo diferenciado. Se nós pegarmos os 4 evangelhos, se nós pegarmos as cartas, nós vamos ver que os escritos de João são diferenciados. E eu vejo um discípulo que tinha uma intimidade com Cristo muito grande. Tanto é que ele escreve o Apocalipse. Tanto é que ele recebe a revelação de Cristo para escrever a revelação, o Apocalipse. Mas o interessante é que João começa aqui na sua carta dizendo: as nossas mãos tocaram. Tocaram da palavra da vida. Isso fala de proximidade. Isso fala de compromisso, isso fala de comunhão. Isso fala de desejo de tocar, de estar perto. A palavra da vida é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas eu só vou ter contato com Cristo, conhecer aquilo que Ele fez por mim, ainda há de fazer por intermédio da Santa Palavra. Quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu leio a Bíblia Sagrada, mais eu me aproximo de Cristo, mais eu estou em contato com o Senhor Jesus. Mas Jesus ele disse e continua dizendo que Ele é luz.
E o problema é que muitas pessoas não querem se achegar à luz. Jesus mesmo fala isso lá em João 3. Ele fala que a luz, ela veio ao mundo, a luz se manifestou aos homens, mas os homens não quiseram a luz. Os homens não quiseram contato com a luz. Os homens não quiseram proximidade com a luz. Os homens não quiseram compromisso com a luz. E o próprio salmista, ele diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Só que, infelizmente, as pessoas não querem tocar na palavra. As pessoas não querem compromisso com a palavra. Os dias de hoje mostram exatamente isso. Porque era um tempo, já que estamos sofrendo, estamos passando por alguns momentos difíceis, era um tempo da humanidade se voltar para Deus pela palavra. Não era um tempo para a humanidade pegar e ficar por aí, perdendo tempo com tantas coisas inúteis, na futilidade da vida. Não era. Era tempo para as pessoas se voltarem para Deus pela palavra, tocarem a palavra da vida e receberem a vida que só esta palavra tem para dar para o ser humano. Nenhuma outra palavra tem. Nenhuma outra palavra ilumina, santifica, edifica, restaura, transforma, a não ser a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos fazer esta reflexão, que nós possamos querer tocar a palavra, querer contato com a palavra. Que nós possamos querer ler a Bíblia Sagrada e pedir ao Espírito Santo o entendimento. O salmista no Salmo 119, verso 18, ele diz: abre, Senhor, os meus olhos para que veja as maravilhas de tua lei. Precisamos pedir a Deus para abrir o nosso entendimento à palavra. Porque senão, infelizmente, nós vamos andar e errar, andar e errar, andar e errar por falta da palavra. Não porque a palavra faltou, mas porque a gente muitas vezes não quer contato com ela. Não quer buscá-la. Não quer saber o que Deus tem para falar conosco pela palavra. Observa o texto de Atos dos Apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Porém, tudo isso só vai acontecer com uma condição. Salmo 119. No Salmo 119, e o verso de número 97. Salmo 119, verso 97. Salmo 119, 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Essa é a diferença. O vínculo de tudo, o amor. E se eu tenho amor pela palavra de Deus, é claro que eu vou querer estar mais próximo dela, nos cultos de doutrina, escola bíblica, fazer um curso teológico, é claro. A leitura na minha casa, normalmente fazendo. O meu devocional a Deus. É claro que eu vou querer fazer. Mas isso depende se eu tenho amor pela lei. É o que o salmista está dizendo. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação. Então eu guardo tempo para a palavra. Eu vou estar investindo tempo na palavra. Eu vou estar entrando em contato com pessoas também que amem a palavra, que valorizam a palavra, que armazenam dentro de si a palavra. Porque sem a palavra de Deus, infelizmente, nós estamos em trevas. Nós não temos força para nada. Nós não temos direcionamento para nada. Esse foi o primeiro pilar de Atos 6:4. O segundo pilar é a oração. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, para nós entendermos.
E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os presidentes e os prefeitos, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui, irmãos, a diferença na vida de um servo de Deus, que mesmo em meio a um tempo difícil como este de Daniel, porque havia aqui um risco de vida, Daniel está lá orando, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo do decreto que o rei tinha assinado. Daniel não deixou de orar, muito pelo contrário, em meio à dificuldade, Daniel continuou com a sua vida de oração, ou seja, o outro pilar, a oração. Daniel não ficou parado, esperando ali o problema acabar, não. Ele continuou orando, buscando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, engrandecendo a Deus, e é claro, pedindo que alguma coisa Deus fizesse para mudar a situação. Então Daniel estava orando 3 vezes ao dia. E aqui, queridos, quantas vezes nós chamamos as pessoas para o trabalho de oração? Quantas vezes chamamos irmãos para buscarem a Deus? Irmãos, venham para a igreja, vamos orar, tem um culto de oração. Irmão, chega mais cedo na igreja. Por quê? Porque vamos fazer um tempo maior de oração. Irmão, chega um pouquinho mais cedo na escola bíblica. Para quê? Para que possamos dobrar o joelho e buscar a Deus em oração. Irmão, na tua casa mesmo, ora a Deus. Não espera simplesmente também ficar na igreja, chegar na igreja, não. Ora em casa também. Mas infelizmente, irmãos, quantas são as pessoas que estão no meio evangélico, que não têm uma vida de oração cotidiana como Daniel, ou uma vida de oração que ore pela manhã e ore à noite, está de ótimo tamanho, resolva ali um bom tempo, disponha um tempo de oração. É propósito, não é falta de tempo, mas é falta de propósito. E nós precisamos entender isso. Se nós não orarmos, nada vai acontecer. O milagre não vai acontecer se não houver um tempo disponível a Deus através da oração. Não tem como. Agora eu aprendo com Daniel o seguinte: tem dificuldade? Tem problema? Tem. Só que antes dos problemas eu já estou orando. A minha vida está pautada na oração. Eu não estou esperando os problemas chegarem para depois começar a orar. Não, eu já estou orando. E é lógico que Deus ele vai responder de alguma forma. Deus vai entrar, Ele vai agir de alguma forma. Mas para isso eu preciso estar com a minha vida de oração em dia. E na vida de muitas pessoas,
A gente fala porque a gente acompanha isso na igreja. A gente chega mais cedo, abre a igreja mais cedo, irmão, vem para a oração e pouca gente vem. Normalmente, Pedro, Tiago, João. Isso quando o João aqui não falta. Aí só vem Pedro e Tiago. Já participei, irmãos, de trabalho de oração ou de trabalhos na igreja onde só estávamos eu e o cooperador. E já participei de trabalho de oração que só estava eu sozinho, pela bondade e misericórdia de Deus. Mas eu vou continuar insistindo que nós precisamos buscar a Deus em oração, que nós precisamos pautar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo através da oração. Nós precisamos fazer isso. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E esse é o tempo para nós suplicarmos a Deus para uma intervenção nos 4 cantos da terra, em todos os países, não é somente aqui no Brasil, não é somente aqui na nossa cidade, não, mas em todos os países, para que Deus ele venha entrar com providência, ele venha fazer a vontade dele, o querer dele se cumpra, para que o nome dele seja louvado. Mas o problema é que a situação adversa está aí. E a gente muitas vezes vai se entregando às circunstâncias, às situações. Não, Daniel estava orando e suplicando, pedindo a Deus, expondo a Deus a sua vida, expondo a Deus a situação, expondo a Deus pessoas, expondo a Deus o reino, para que Deus viesse com a sua intervenção. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Em Lucas capítulo 18, o nosso Senhor Jesus, ele deixa algo interessante para nós. Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, oração é dever, não é facultativo, não é se eu quero, deixo de querer, não, é obrigação. É um dever nosso como igreja, como salvos em Cristo, como regenerados, como renovados pelo Espírito Santo. Oração é dever. Essa mulher, ela tinha uma causa. Agora eu fico imaginando, se ela visse a causa, está lá o problema. O problema está lá. Não vou fazer nada, vou ficar aqui. A qualquer instante vai passar. Não. Ela não desistiu. Ela não desistiu enquanto o problema não fosse solucionado, mas ela estava lá batendo. Senhor, socorre, Senhor, ajuda, Senhor, faz alguma coisa. É isso que nós precisamos fazer hoje através da oração. Mas observa o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, não é de vez em quando ou de vez em nunca, e aí sim, e nunca desfalecer. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ter este pilar nas nossas vidas, a oração. Nós não precisamos esperar que outras pessoas simplesmente venham nos arrastando para a oração. Nós devemos ter isso dentro de nós, se é que já fomos renovados em Cristo, se é que já estamos vivendo como novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o próprio Cristo, se você pegar as Escrituras, ele vai nos dar um exemplo grandioso, que ele, o Mestre, ele era homem de oração. Ele era uma pessoa de oração, ele vivia oração, ele buscava a Deus em oração, ele tomava as suas decisões em oração, ele suportou as dificuldades em oração, ele orou pelos seus discípulos. João capítulo 17 está lá a oração sacerdotal de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele nos dá este exemplo. Ele mesmo, quando ele está na cruz, ele está orando. Até na cruz, o Senhor Jesus Cristo estava orando e intercedendo por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Está orando. É o exemplo que o nosso Senhor nos dá. E nós estamos seguindo o exemplo de Jesus ou não? Estamos seguindo o exemplo de Cristo ou não? Nós precisamos parar um pouco
esse tempo que Deus tem dado, esse tempo que Deus tem trazido para nós outros, é um tempo para buscarmos a Deus em oração, para estarmos verdadeiramente intercedendo uns pelos outros, é para nós estarmos orando pela nossa casa, pela nossa família, é para nós estarmos orando pelo nosso ministério, seja o pessoal, seja o ministério coletivo, seja o ministério de outros irmãos abençoados. É um tempo para nós pararmos um pouco e orar, buscar a Deus no secreto. Talvez não dê para nós irmos para a igreja, para estarmos ali orando na coletividade, na comunhão junto de outros irmãos, fisicamente falando, pessoalmente falando, mas dá para nós entrarmos no nosso quarto, no secreto, e orarmos a Deus, e Ele que vem no secreto, Ele vai ter resposta, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos galardoar, Ele vai estar ali nos guardando, Ele vai estar nos dando até mesmo estratégias para nós passarmos por este momento de dificuldade. Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Então observa que o apóstolo Paulo, dizendo para a igreja de Colosso: orem por mim, porque eu preciso pregar o Evangelho do Senhor Jesus, eu preciso levar a Cristo Jesus para outras vidas, para outras pessoas, porém a porta da palavra precisa ser aberta. O que é que eu entendo aqui? Nós precisamos orar para que Deus trabalhe o coração das pessoas. Eu tenho andado por aí, tenho visto muita gente com o coração fechado para Deus, trancado, verdadeiramente falando, e não se deixa tocar pelo Espírito Santo. Não quer assunto com Cristo, não quer assunto com a palavra, não quer assunto com a igreja, mas quer continuar no lamaçal do pecado. E nós, através da oração, é o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Colosso: vocês precisam orar, intercedam pela minha vida, porque eu estou levando a palavra, mas precisa-se que a porta da palavra seja aberta, para que assim as pessoas possam vir a conhecer Cristo, as pessoas possam vir a entregar as suas vidas para o Senhor Jesus e serem renovadas, e serem mudadas, e serem transformadas, e o nome do Senhor ser glorificado. Então nós precisamos interceder também por aqueles que estão levando a palavra de Deus, por aqueles que estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus, por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor de forma correta, de forma abençoada e abençoadora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu rogo a Deus nesta noite, sim, que Deus levante pessoas para interceder pela igreja, para interceder pelos ministrantes, para interceder pelos ministérios, para interceder pelos pastores, para interceder pelos novos convertidos. Quantos novos convertidos precisam que as suas mentes, seus corações sejam abertos para a palavra? Muitos precisam, porque se Deus não tratar conosco por intermédio da palavra, infelizmente nós vamos definhando. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, orando para que Deus trabalhe a palavra nas nossas vidas, para que Deus trabalhe a palavra na vida de outras pessoas, com certeza a situação ela muda, porque Deus continua ouvindo o clamor daqueles que suplicam a Ele, daqueles que buscam a Ele. Aqui em Tiago, capítulo 5, eu achei algo interessante da parte de Deus. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, nós podemos, através da oração, mediante o poder de Deus, intervir em situações. Observa que a situação aqui de Elias é sobrenatural. É justamente ele vai intervir através da oração nos fenômenos da natureza. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua querendo agir e continua agindo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O problema, amados, é que eu quero que Deus faça a parte dele.
mas eu não quero fazer a minha. Eu quero que Deus haja, mas eu não tenho nenhuma ação. Eu não busco, eu não peço, eu não oro, eu não faço o que eu tenho que fazer. 2 vezes aqui no texto está escrito que Elias orou. Primeiro, orou para que os céus se fechassem, não houvesse chuva, e não houve. Ou seja, Deus pode intervir sobrenaturalmente? Pode. E Ele quer? Sim. Agora precisa que eu e você façamos também a nossa parte. Precisa que eu e você façamos o que Deus manda. Ou seja, orarmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus, Ele quer agir. Mas o problema, irmãos, é que a gente, muitas das vezes, nós não queremos fazer o que Deus estabelece pela palavra. Deus está pronto para agir, mas nós não queremos fazer como Elias, orar pela intervenção soberana de Deus, pela intervenção sobrenatural de Deus. E esse é o tempo para que Deus ele age através da igreja. Esse é o tempo. E nós não podemos perder esse tempo. Versículo 18. E orou outra vez. Veja, orou de novo. E o céu deu chuva, provisão, providência, bênção. O que é que nós estamos precisando neste exato momento, neste exato tempo? Que cesse essa praga chamada coronavírus. Nós estamos precisando que Deus haja, e é Ele, somente a mão dele para operar. Mas nós precisamos fazer como Elias e orar de novo, continuarmos orando até que Deus intervenha. 3 anos e 6 meses de seca, escassez de água, o terreno esturricado, as ervas não tinha. Mas observa que a partir do momento que depois Elias orou, o céu deu chuva. Isso fala do céu, a providência de Deus. Ou seja, nós precisamos fazer como o profeta Elias, estar esperando em Deus, mas estar esperando de que forma? Orando. É um dos 2 pilares, é a oração. E quando Elias ele vai orar, interessante que lá em Reis, vamos lá para Reis, para a gente ter essa ciência da oração do profeta Elias. Quando Elias ele está orando, lá em 1 Reis, que ele vai orar ao Senhor, aqui em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que, conforme a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Então Elias estava orando de acordo com a palavra. Observa que os 2 pilares de Atos dos Apóstolos 6:4 estão aqui em 1 Reis 18:36. A oração e a palavra, os 2 pilares. E é dessa forma que Deus ele vai intervir, Ele vai agir, Ele vai operar, e o nome do Senhor será glorificado. Então, nesta noite, eu gostaria que você parasse um pouquinho, pensasse um pouquinho na tua vida, como ela está, se você realmente está perseverando na oração e na palavra, porque é o que nós precisamos. Uma vida cristã sem oração e palavra não é uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Não é. E eu gostaria que você analisasse a mensagem, que você pensasse um pouco acerca do que foi dito aqui nesta noite. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Amados,
Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você vai analisar a mensagem, você vai analisar a palavra, para saber se verdadeiramente condiz com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas eu gostaria sim que você, em nome de Jesus, se você não tinha esta vida pautada na oração da palavra, que a partir desta noite você começasse. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida. Amém.